Ei, pessoal, chegamos ao penúltimo capítulo do livro Campo de Batalha na Mente, o capítulo 24. Por que eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? Mentalidade de deserto número 9. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21, versículos 21 e 22. Em João 21, Jesus estava conversando com Pedro a respeito das dificuldades que ele teria de suportar para servi-lo e glorificá-lo. Assim que Jesus lhe disse essas coisas, Pedro se voltou, viu João e imediatamente perguntou a Jesus qual era a sua vontade para ele. Pedro queria ter certeza de que se ele ia passar por tempos difíceis, então João também iria. E como resposta, Jesus polidamente disse a Pedro que cuidasse da sua vida. Tomar conta da vida dos outros nos manterá no deserto. O ciúme, a inveja, a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Nós temos que tomar cuidado com o ciúme e a inveja. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A inveja leva uma pessoa a se comportar de forma insensível e áspera e às vezes até animalesca. A inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Eles o odiavam porque o pai deles o amava muito. Se na sua família há alguém que parece receber mais atenção do que você, não o odeie. Apenas confie em Deus e faça o que Ele lhe pedir para fazer. Descanse nele para receber seu favor. E você terminará como José, extremamente abençoado. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define a palavra grega traduzida como inveja como sentimento de descontentamento, produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outros. Já o ciúme é definido pelo Webster como sentimento de inveja, apreensão ou amargura. Interpreta essa definição como temor de perder o que se tem para outra pessoa, ressentimento do sucesso de outra pessoa que nasce de sentimentos de inveja. Nós não podemos comparar nem competir. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Lucas 22, versículos 24 a 26. Quando a autora era jovem, ela tinha muitas lutas com o ciúme, a inveja, a comparação. E essa é uma característica dos inseguros. Se não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância como indivíduo único, nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem-sucedido e está se dando bem. Aprender que ela era um indivíduo e que Deus tinha um plano único e pessoal para sua vida foi com certeza uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor concedeu a ela. E ela está segura de que não precisa se comparar ou comparar seu ministério com ninguém. Ela é sempre encorajada de que há esperança para ela quando ela olha para os discípulos de Jesus e percebe que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com as quais ela luta. Em Lucas 22, nós encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. E Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era, na verdade, aquele que desejava ser o menor, ou aquele que desejava ser um servo. Nosso Senhor gastou grande parte do seu tempo para ensinar seus discípulos que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus lhes ensinou coisas assim: muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Marcos 10:31. Ou regozijem-se com aqueles que são abençoados. Lucas 15, 6 a 9. Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que os maltratam. Mateus 5:44. O mundo diria que isso é tolice, mas Jesus diz que é o poder real. Evite competições mundanas. Gálatas 5:26 nos diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. De acordo com o sistema do mundo, o melhor lugar para estar é na frente de todos os outros. O pensamento popular diria que nós deveríamos tentar chegar ao topo, a despeito de quem quer que tenhamos de ferir na nossa escalada. Mas a Bíblia nos ensina que não há
tal coisa como paz real, até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros. Mesmo nos jogos, nas brincadeiras, frequentemente nós vemos a competição perder tanto o equilíbrio que as pessoas acabam discutindo e se odiando em vez de simplesmente relaxar e passar um tempo agradável juntas. Naturalmente, os seres humanos não jogam para perder. Todos fazem o seu melhor, mas quando uma pessoa não pode desfrutar um jogo, a menos que esteja ganhando, ela definitivamente tem um problema. Possivelmente um problema profundamente enraizado, que está causando outros problemas em muitas áreas da sua vida. Nós deveríamos, com toda certeza, fazer o nosso melhor no trabalho. Não há nada errado em querer se sair bem, progredir na nossa profissão, mas eu te encorajo a lembrar-se de que, para o cristão, a promoção vem de Deus e não do homem. Não precisamos fazer o jogo do mundo para progredir. Deus nos dá o seu favor com Ele e com os outros se fizermos as coisas à sua maneira. O ciúme e a inveja são tormentos do inferno e a autora gastou anos da sua vida sendo ciumenta e invejosa de qualquer um que parecesse melhor do que ela ou que tivesse talentos que ela não tinha. Secretamente, ela vivia em competição com outros ministérios. Era importante para ela que seu ministério fosse maior em tamanho, mais bem frequentado, mais próspero do que qualquer outra pessoa. Se o ministério de outra pessoa superasse o seu em qualquer aspecto, ela queria se sentir feliz por aquele indivíduo, porque ela sabia que era a vontade e a maneira de Deus, mas alguma coisa em sua alma simplesmente não permitia. Ela descobriu, à medida que cresceu no seu conhecimento de quem ela era em Cristo, que ela ganhava liberdade em não ter que comparar a si mesma ou qualquer coisa que fizesse com quem quer que fosse. E quanto mais ela aprendia a confiar em Deus, mais liberdade ela desfrutava nessas áreas. Ela aprendeu que nosso Pai Celestial a ama e fará por ela o que for melhor. O que Deus faz por você ou por mim pode não ser o mesmo que Ele faz por outra pessoa, mas nós devemos nos lembrar do que Jesus disse a Pedro: não se preocupe com o que eu decidi fazer com a outra pessoa, siga-me. Uma amiga da autora certa vez recebeu um dom do Senhor que a autora estava desejando e aguardando por muito tempo. Ela considerava essa amiga pouco espiritual. Então ela sentiu ciúme e inveja quando ela veio alegremente à sua porta compartilhar com ela o que Deus havia feito. Claro que na presença dela ela fingiu que estava feliz, mas em seu coração ela não estava. Quando a amiga se foi, jorraram atitudes que ela jamais pensava que estivessem nela. Na verdade, ela estava ressentida com a bênção que Deus dera à sua amiga, porque ela achava que ela não merecia. Ela, na verdade, ficava em casa, jejuava, enquanto a amiga dela corria para lá e para cá com seus amigos e tinha bons momentos com eles. Na realidade, a autora era uma fariseu, uma religiosa esnobe, e nem mesmo ela sabia disso. Deus coloca os acontecimentos muito frequentemente da forma que não escolheríamos, porque Ele sabe do que realmente precisamos. Ela precisava se livrar das más atitudes. É importante que Deus disponha as circunstâncias de tal forma que tenhamos finalmente de encarar a nós mesmos. De outra forma, nós jamais experimentaremos a liberdade. Enquanto o inimigo puder se esconder na nossa alma, ele sempre terá certa parcela de controle sobre nós. Mas quando Deus o expõe, estaremos a caminho da liberdade, se nos colocarmos nas mãos dele e lhe permitirmos fazer rapidamente o que ele deseja fazer. Deus já havia, na verdade, proposto para a vida da autora o ministério que deveria ser bastante grande e alcançar milhões de pessoas pelo rádio, pela televisão, pelos seminários, livros, mas ele não traria à autora a plenitude do ministério, exceto que ela crescesse nele. Nós precisamos ter uma nova mentalidade. 3 João diz: amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Reflita nessa passagem cuidadosamente. Deus deseja nos abençoar até mesmo mais do que nós desejamos ser abençoados. Mas Ele também nos ama o suficiente para não nos abençoar além da nossa capacidade de administrar as bênçãos apropriadamente e continuar lhe dando glória. O ciúme, a inveja, a comparação de si próprio com os outros é infantil. Isso pertence inteiramente à carne e não tem nada a ver com as coisas espirituais, mas é uma das principais causas para uma vida de deserto.
Presta atenção nos seus pensamentos nessa área. Quando você reconhecer padrões errados de pensamentos começando a fluir na sua mente, converse consigo mesmo. Diga a você mesmo que bem me fará ter ciúme dos outros. Isso não me tornará abençoado. Deus tem um plano individual para cada um de nós e eu vou confiar nele para fazer o melhor para mim. Não é da minha conta o que ele escolhe fazer por outras pessoas. A autora, ela ora dizendo mais ou menos assim: Deus, eu oro para que esta pessoa seja abençoada ainda mais. Faz com que ela prospere, abençoe de todas as maneiras. Senhor, eu estou orando assim pela fé. Em meu espírito eu sinto ciúme dela e sinto-me inferior a ela, mas eu escolho fazer isso à tua maneira. Quer eu deseje fazê-lo ou não. Não tenha medo de ser honesto com Deus sobre os seus sentimentos. De qualquer maneira, Ele sabe como você se sente, então você pode falar com Ele sobre isso. Recentemente, a autora ouviu alguém dizer que apesar de fazermos alguma coisa muito bem, sempre vai surgir alguém que pode fazê-la melhor. Essa afirmação teve um impacto nela porque ela sabe que é verdade. E se isso é verdade, então qual o propósito de lutar toda a nossa vida para passar à frente de outra pessoa? Assim que nos tornarmos o número 1, alguém estará competindo conosco e mais cedo ou mais tarde vai aparecer aquela pessoa que pode fazer o que quer que estejamos fazendo, um pouco melhor que nós. Imagine nos esportes, parece que não importa o recorde atingido por um atleta. Outro atleta surge ou quebra. E quanto à área de entretenimento? O astro do momento fica no topo apenas por certo período, e então vem alguém novo e toma o lugar dele. Que terrível decepção é pensar que devemos sempre lutar para estar à frente de outra pessoa, e então lutar para permanecer lá. O astro ele sobe rapidamente, ele consegue muita atenção, mas geralmente eles permanecem por apenas um pequeno período. Na maioria das vezes eles caem tão rapidamente quanto sobem. E Deus disse a ela que é melhor estar presente para o embate, à vista, e fazendo o que ele a pediu para fazer com o máximo de sua habilidade. Ele a assegurou de que tomará conta da sua reputação. Da sua parte, ela decidiu que o que ele quer que ela faça e seja, está bem para ela. Talvez você tenha mantido uma fortaleza mental por muito tempo na sua vida. Cada vez que você encontra alguém que parece estar um pouco à sua frente, você sente ciúme, inveja ou desejo de entrar em competição com aquela pessoa. Se assim é, eu exorto você a ter uma nova mentalidade. Ajuste sua mente para ser feliz pelos outros e a confiar em Deus a seu respeito. Levará algum tempo e persistência também da sua parte, mas quando aquela velha fortaleza mental for destruída e substituída pela palavra de Deus, você estará a caminho da saída do deserto e da entrada na terra prometida. Deus abençoe você e não perca o próximo capítulo, que é o último capítulo do nosso livro. Um beijo e até o próximo capítulo.